Boa noite, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Hoje é o dia que o Senhor fez. Alegrai-vos nesse dia. Vamos nos alegrar, vamos sorrir. As coisas de Deus é com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Fecha teus olhos aí onde você está agora. Eu vou estar orando por você, pela sua família. Eu vou estar neste momento entrando na presença de Deus, orando pela sua vida. Eu creio que o melhor de Deus irá acontecer. Amém? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu entro na tua presença nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo habita dentro de mim, que eu sou o templo e morada do Espírito Santo para abençoar vidas, para abençoar famílias. Eu quero neste momento abençoar as pessoas que estão comigo, Senhor, assistindo esse vídeo. Eu quero que o teu poder entre nas casas das pessoas, no coração das pessoas, mude a história das pessoas. Eu oro neste momento pelos casamentos que Deus possa restaurar os relacionamentos, que Deus possa restaurar os relacionamentos de pai, mãe e filhos. Eu oro a Deus em nome de Jesus, que Deus possa fazer de cada família uma família de Deus, aonde o Espírito Santo tocar, as pessoas irão se curvando diante de Deus e suas vidas vão entrando no eixo, vão se acertando, que haja um conserto no meio da família. Eu oro agora neste momento em nome de Jesus, que Deus proteja as famílias, que Deus proteja a nossa casa, que Deus proteja nossos filhos, que Deus proteja as empresas agora com abertura aí, que o povo, os governos vai abrir o comércio, vai abrir as indústrias e que os empregos voltem à normalidade para que as famílias tenham seu sustento. Eu oro agora neste momento em nome de Jesus pelo Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Eu creio que Deus esteja abençoando as autoridades deste país, o presidente Bolsonaro, abençoando a vida dos governadores, dos prefeitos, dos deputados federais, deputado estadual, prefeito. Que Deus esteja abençoando neste momento o Brasil, porque nós cremos que o Brasil vai ter um recomeço muito forte, onde vai gerar emprego, onde vai gerar condição de vida para cada família viver o melhor neste Brasil, porque o Brasil é uma pátria amada, é do povo brasileiro. O Brasil é nosso, nós somos brasileiros de coração, nós amamos essa pátria. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que as igrejas, ao abrirem, Senhor, as portas para recomeçar com esse trabalho maravilhoso que o Espírito Santo direciona os homens e mulheres de Deus para pregar a palavra, muitas famílias irão se curvar diante de Deus. É tempo de lançar a rede. Vamos lançar a rede, porque tem muitas famílias precisando do amor de Jesus. Que nós venhamos lançar palavra de esperança, palavra de sucesso na vida das pessoas, como a própria palavra de Deus diz. Que Deus te abençoe. Vamos começar agora com a palavra em nome de Jesus. Amém, meu querido? Uma boa informação para você hoje, uma palavra, todas as palavras de Deus são sobrenaturais, né? Não tem nenhuma natural, que a Bíblia é escrita por Deus, os homens escreveram, mas estava tudo realmente direcionado pelo Espírito de Deus, a qual deu para cada um a oportunidade de escrever livros da Bíblia Sagrada. O tema da palavra de hoje é como construir os muros caídos em nossas vidas. Meus amados, esta palavra é forte. Como construir os muros caídos em nossas vidas. Deus é maior. Diga comigo onde você está. Deus é maior. Deus é maior. A oração, deixa eu dizer para você, é momento de orar. Oração abre os céus. É momento de nós nos prostrarmos diante de Deus em oração. Oração remove dificuldades. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma luta, se ajoelhe diante de Deus, ore, fale com Deus, Ele é teu Pai. Oração remove barreiras, as barreiras que têm surgido para você, comece a orar, que as barreiras começam a cair. Então começaremos a colher vitória em nossas vidas. Isto só acontece através da fé. Se você não tiver fé, você não tem nem como ser um cristão. Porque nós somos cristãos chamados por Deus para servi-los como servos e temos que viver pela fé, acreditando que o Deus vivo está aqui presente, que o Deus vivo está aí na tua casa, que o Espírito Santo está dentro de mim. Olha o que diz aqui Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é que tu está esperando em tua vida agora, nesse novo tempo? Eu sei que você está esperando muitas coisas boas acontecer. E vai acontecer, eu tenho certeza. Tenha fé, acredite em Deus. Ei, nós não vamos de maneira nenhuma passar situações de dificuldade financeira, nem de sustento alimentar para o lar. Não. Ei, deixa eu dizer para você, é tempo de reconstruir tudo em nossas vidas, com Deus, orando. Eu vou ler uma palavra agora que você vai assim se surpreender, de um homem de Deus que pagou um preço muito grande pelo povo. Um homem escolhido por Deus que derramou lágrimas diante de Deus, jejuando e orando para restabelecer sua pátria, para dar oportunidade ao seu povo. Eu vou ler a Bíblia aqui em Neemias 1, de 1 a 11. Olha o que diz a Bíblia, Neemias 1, de 1 a 11. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Diz assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Isso aqui é um tesouro para nós. Querido, você tem a Bíblia Sagrada aí, você tem um tesouro dentro de casa. Não é preciso ter ouro nem prata. Isso aqui é um tesouro. Isso aqui é tudo para você. Aqui, através destas palavras que estão escritas aqui, traz teu alimento, traz a restauração do teu lar, traz a restauração dos filhos, com a família. Olha o que este homem de Deus fez para que Deus fizesse milagres e mais milagres na vida das pessoas que estavam em situação difícil. Neemias diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu. Que mês é esse chamado Quisleu? É o terceiro mês do ano civil e é o 9º mês do ano no calendário judaico. No Brasil, se refere ao mês de novembro e dezembro, no 20º ano, estando em Suzã, a fortaleza. Olha que Neemias era um homem que estava dentro de um palácio com o rei. Ele era, vamos dizer, copeiro do rei. Aquele homem tinha tudo à sua disposição. Copeiro do rei, tinha alimento à vontade, tinha mordomias ali naquele local onde ele estava, ali naquele palácio. Mas olha o que aconteceu com este homem de Deus, que realmente deu a vida a favor de um povo a qual ele amava. Olha o que diz aqui. Capítulo 2 diz assim, e veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Meu Deus, Neemias está num palácio, servindo de copeiro ao rei, mas o coração dele estava lá na terra e no povo de Deus, judeu, a qual ele esteve lá junto com aquele povo. E a primeira coisa que ele pergunta é assim, ele diz assim, perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Meu querido, você vê que desde aquela época os cristãos eram muito perseguidos, era uma luta, batalhas e guerras gigantes. E aí no capítulo 3 diz assim, no versículo 3 diz assim, disseram-lhe a quem? Disseram a Neemias, os restantes que não foram levados para cativeiro. Meu Deus, o povo de Deus, o povo judeu ali, a Bíblia diz que ele foram levados ao cativeiro, mas sobrou, ainda tinha algumas pessoas que não foram levadas ao cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Uma notícia muito ruim que deram para Neemias. Imagina, Neemias esperava uma recuperação, um fortalecimento daquele povo, e ele recebe uma notícia que o restante que não foi levado ao cativeiro estava em miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimado a fogo. Era uma luta tremenda, era uma guerra. Agora, por que aconteceu isso com o povo de Deus? Por que aconteceu isso com aquele povo realmente de Deus? Aqui está escrito na Bíblia Sagrada de Neemias. Olha o que diz a Bíblia. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, Neemias ouviu, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus do céu. Meu Deus, Neemias ficou maluco.
A Bíblia diz aqui, está escrito na palavra de Deus, no versículo 4, Neemias 1, versículo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, Neemias assentou-se, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus queridos, se eu dizer para você, essa situação que nós estamos passando, tem muita gente aí que vai viver na miséria e no desprezo, do desemprego. Famílias, nós temos que fazer como Neemias fez. Neemias se colocou diante de Deus, chorou. A Bíblia diz então que ele levantou ali um clamor diante de Deus. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não foi só um dia não que ele se prostrou diante de Deus. Foram vários dias ele orando e jejuando e prostrado na presença de Deus, para Deus dar uma direção para ele, para saber em que ele podia ajudar aquele povo. E é isso que nós temos que fazer. Vê uma situação aí difícil agora depois desse coronavírus, nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que pedir direção para Deus. Como é que nós vamos fazer para poder estender as mãos com a palavra, gerar esperança no coração dessas pessoas, lançar a rede, ganhar eles para Jesus, jejuando e orando e pedindo: Deus, me dá direção, o que é que eu faço? Neemias foram vários dias jejuando e orando. Às vezes a gente faz uma oração de 5 minutos, 10 minutos, não. E às vezes as pessoas até dizem assim: ah, fulano é uma pessoa que só vive lendo a Bíblia, é uma pessoa que ora 3, 4 horas por dia, é fanático, eu não quero isso para mim. Deixa eu dizer para você, Neemias, eu vou mostrar para você que ele orava de dia e de noite. Ele ficou na presença de Deus pedindo direção para Deus para ajudar os necessitados, os miseráveis, as pessoas que estavam em desprezo na cidade dele. Por quê? Porque ele amava as pessoas, ele amava o povo. Olha o que diz mais aqui a palavra de Deus. Versículo 5, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade com aqueles que te amam e guarda teus mandamentos. Primeira coisa, nós temos que amar a Deus. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus no nosso coração. Viver o que a palavra de Deus diz. No dia a dia da nossa vida, né? De vez em quando, né? Quando tem um coronavírus, quando tem uma dificuldade financeira, não. Não é quando o povo está em miséria, não. Não é quando o povo está em opressão. Nós temos que orar o tempo todo. Eu tenho certeza, na frente de uma televisão, de uma internet, olha aí no teu telefonezinho, que diz quantas horas tu passou ali ligado com o WhatsApp, né? Por quê? Por que você também não vê quantas horas, quantos minutos, você está na presença de Deus em oração? Veja isso é mais importante do que tudo. Não tem como nós nos levantarmos diante de um povo que vai estar aí desprezado, desemprego, sem estar diante de Deus em jejum e oração. Pague um preço pelas pessoas. Tira um tempo de jejum. Jejum não é deixar de comer e passar fome, não. Jejum é debaixo de propósito. Quem te sustenta é Deus. Eu passo 3 dias, 4 dias só no líquido. Eu não tenho nenhum problema alimentar, porque eu sei que é Deus que me sustenta. Eu não tenho problema com jejum, eu não tenho. Eu tenho a idade aqui, mais de 60 anos de idade, mas sou uma pessoa que, se eu disser assim, 4 dias de jejum só no líquido, é só no líquido. E Deus me sustenta, eu não sinto tontura, não sinto nada, porque está debaixo de um propósito de Deus o jejum. Vamos continuar com a palavra de Deus, aí diz assim: Estejam, pois, atento teus ouvidos, ó Senhor. Olha que preocupação de um homem de Deus pelas pessoas. Ele estava num castelo, ele estava muito bem, mas o coração dele estava nas pessoas, em seres humanos. Estava nos irmãos que estavam lá em desprezo e miséria. O restante foi levado para cativeiro, o povo judeu, mas ele se preocupou com aquele povo que estava lá. Ele se preocupou com a cidade de Jerusalém, que a Bíblia diz que as portas foram queimadas a fogo. Ele se preocupou com a cidade santa, a cidade de Deus. Ele então diz: Estejam, pois, atento teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Olha aí, Neemias estava perante Deus de dia e de noite. Nós queremos resposta de Deus às vezes, não passamos nem uma hora em oração na presença de Deus. Não tem nem tempo de Deus te responder como é que você vai fazer, como é que você vai agir, como é que você vai proceder. Vamos continuar lendo? Eu passo, olha aqui,
faço perante ti de dia e de noite oração pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel. Então aquela condição que aquele povo estava passando em cativeiro, né? Levado em cativeiro, o restante que ficou lá na província estava na miséria e desprezo, não tinha nada, tocaram fogo na porta de Jerusalém. Sabe por quê, meu querido? Olha o que diz aqui, ó. Pelos filhos de Israel, teus servos, eu estou aqui orando e peço que tu me escute, Deus, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias também disse, eu estou também no meio desse povo pecador. Não, ele não se excluiu, não, ele disse, eu também pequei contra ti, Deus. Aquele povo que está ali na miséria, que está passando de necessidade, que foram levar em cativeiro, pecaram contra ti. Eu pequei contra ti, minha família também. Neemias confessou isso diante de Deus. Meu querido, confesse diante de Deus teus pecados. Confesse diante de Deus os pecados da família que tem cometido no dia a dia onde você está. Está na hora de se abrir o coração diante de Deus. Nós não somos perfeitos, nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós precisamos realmente entender que nós somos pecadores. Neemias foi diante de Deus e abriu o coração e disse assim, olha, pecamos contra ti também, eu e a casa do meu pai pecamos. Mas ele disse, eu vou entrar na presença de Deus pelo aquele povo, eu vou entrar na presença de Deus pela cidade de Israel. Vamos entrar na presença de Deus pelo Brasil, vamos entrar na presença de Deus pelas pessoas que estão aí vindo dos desempregos, vão ficar sem salário para sustentar a família. Nós precisamos fazer como Neemias fez. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. E todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Foi por isso que aquele povo ficou naquela situação. Viraram as costas para Deus e a situação deles foi situação de derrota. E Neemias aqui está falando com Deus e contando a história. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgrediste e vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim. Estava tempo ali, tempo de conversão. Era tempo daquele restante que não foi levado em cativeiro, e até o que foi levado em cativeiro se dobrar diante de Deus. Aquele povo que estava em miséria e desprezo, estava na hora de se dobrar diante de Deus. Aí a palavra de Deus, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, e lá os ajuntarei, e trarei do lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Meu querido, nós somos uma escolha de Deus, tua família é uma escolha de Deus. Tem muitas famílias aí que estão precisando ouvir uma palavra, que também são escolha de Deus, para que Deus entre nos lares, possa salvar, libertar, possa dar um vivo e novo caminho para eles, uma nova direção. O que mais? Vamos lá. E estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste, com a tua grande força e com a tua forte mão. Deus resgatou aquele povo do Egito, com força, com a mão poderosa, e levou o povo para caminhar pelo deserto. Olha o que diz mais a Bíblia Sagrada, coisa tremenda. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. É a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias era um copeiro do rei, mas o coração dele estava lá em Jerusalém, o coração dele estava nas famílias. Às vezes nós nos acomodamos com o que nós ganhamos, às vezes a casa está farta, não falta nada, para os teus filhos. Deixa eu dizer uma coisa, está na hora da gente fazer o que Neemias fez, se dobrar diante de Deus. Eu vou jejuar pelo Brasil, eu vou jejuar pelo presidente, eu vou jejuar pelo povo do Senado, eu vou jejuar pelos governadores, pelos prefeitos. Nós vamos entrar nessa junta, eu vou jejuar com você. Vamos fazer as coisas, vai jejuar pela família, pelos teus filhos, pelos teus negócios, pela tua empresa. Está na hora de pagar um preço, às vezes a gente não entende. E às vezes a gente também acha que nós não somos pecadores. Neemias foi diante de Deus e disse, olha, eles pecaram, perdoa, eu também pequei juntamente com minha família. Está na hora do Senhor fazer grandes coisas no meio daquele povo. E eu quero dizer para você, uma forma de reconstruir os muros em nossas vidas é ter a certeza que precisamos ter uma vida de consagração diante de Deus. Tem muitos muros caídos na tua vida. Deixa eu te dizer, na minha, na nossa, só tem um jeito,
é nós estarmos consagrados na presença de Deus, fazer como Neemias fez. Foi orar, foi jejuar. A Bíblia diz que Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. A Bíblia diz, está escrito, Ele nos chamou para pregar o Evangelho. E a Bíblia diz também que Ele diz, orai sem cessar. Ele diz, vigiai e orai. E é isso que nós temos que fazer. Às vezes a gente não cumpre o que a palavra de Deus diz. E nós não podemos parar, não. Nós temos que avançar. Não são as situações adversas que vai nos parar. Não. Nós não vamos ficar em casa e esperar cair do céu. Nós vamos ter atitudes. As nossas atitudes vai traçando o nosso destino através do caminho que Deus fez para nós. Recebe isso para a tua vida. Você vai andar no caminho que Deus fez para ti. Já está pronto. É só você pedir a Deus qual é o caminho. Deus, por onde é que eu vou? Ele vai te indicando, você vai. É o caminho do sucesso, o caminho da vitória. Dê uma salva de palmas para Jesus aí onde está agora, porque eu creio nesse vivo e novo caminho, nesse novo tempo, nesse novo mover que Deus está trazendo para o Brasil, para a tua vida, para a tua família, para teus negócios, para a tua casa. Tem muros caídos na vida de muitas pessoas não cristãos, muitos muros caídos. E também tem muitos muros caídos na vida de cristão, nas famílias que estão dentro de igreja, na vida financeira, na vida familiar, na vida profissional, na vida conjugal, no caráter. Tem muitas pessoas de caráter deformado, mesmo sendo cristão, são muros caídos que precisam ser levantados. Nas emoções, tem muitas pessoas com muros caídos em suas emoções. Não sabe agir com domínio próprio, ter equilíbrio emocional. São pessoas que perdem rapidinho, vamos dizer assim, a paciência. Eu quero dizer para você que é tempo de levantar os muros. É tempo de levantar os muros caídos na tua vida. O inimigo está colocando frieza no coração de muitas pessoas que são escolhidos de Deus. Muitos. Ele sabe como trabalhar, ele é astuto, está escrito na Bíblia Sagrada. E ele coloca no coração do homem e da mulher, crentes, dos filhos e das filhas, um engano, uma mentira. Sabe o que? Desestimulando as pessoas a perseverarem na fé. Não deixa o inimigo trabalhar na tua mente, querido. Mente vazia é a oficina do inimigo, enche tua mente da palavra de oração. Não deixa de maneira nenhuma ele te desestimular em relação à tua fé. Creia. Nessa situação de coronavírus, a situação que o Brasil está passando, ei, você não está nesse bojo não. Você é separado, você está escolhido. Você é o povo de Israel. Nós somos um povo de Deus. Saiba disso. Para isso você está aqui na terra. Você converteu, não subiu, porque Deus tem um propósito contigo aqui na terra. Comece a entender essas coisas. Vamos lá em Lucas 10, 3 e 4, olha o que diz a Bíblia, Lucas 10, 3 e 4, olha o que diz a palavra de Deus, Lucas 10, 3 e 4, tremenda essa palavra, muito importante essa palavra, Lucas 10, 3 e 4, é forte, olha o que diz a Bíblia, Lucas 10, 3 e 4, ides, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos, olha que Deus diz para nós, ide, vai, Ele está ordenando, vai, eis que mando como cordeiro no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, ninguém saudeis no caminho. Ele diz, não vai saudar ninguém no caminho. Ele diz, não para no meio do caminho, não. Nós vamos entender como essa palavra é forte a respeito. Ele disse, vai, vou te mandar no meio dos lobos, agora não saudeis ninguém no caminho, não para. Olha que coisa linda. Uma das coisas mais importantes na vida de um povo de Deus que quer viver as suas conquistas é o foco. Diga comigo. Uma das coisas mais importantes na minha vida para me conquistar as coisas não é material, para conquistar a saúde, para conquistar uma boa família, bons filhos, para poder estender as mãos às pessoas, ajudar o pobre e o necessitado. Deixa eu te dizer, você tem que ter um foco. É o foco. Você tem que, cura, foque na cura. Peça para Deus a cura que Deus dá. É na família, foque na família. Peça para Deus restaurar a família que Deus vai restaurar. Foco na quitação das dívidas. Foque, eu vou quitar as dívidas. Jesus disse aqui, ó, está escrito, ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobo. Vai,
Vai, não para no meio do caminho não. Deus vai te dar condição de você quitar suas dívidas. Foco no cumprimento do chamado. Tudo isto é pela fé. Se você não tiver fé, essa palavra nem entra no teu coração. Não tem como. Você tem que entender o que é fé, meu querido. Senão a palavra nem funciona para você. Focar é ter fé em tudo que pode acontecer. Diga comigo, focar é ter fé em tudo que pode acontecer. Olha que palavra, focar é ter fé em tudo que pode acontecer e vai acontecer. Quem trabalha para atrapalhar o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas, para mudarmos o foco, é o inimigo. Cuidado. Quando você foca no negócio que você vê, que o foco está diminuindo, que você está querendo retroagir, se eu dizer, o inimigo já está trabalhando. Jesus disse, ide no meio dos lobos. Não pare no meio do caminho, nem saudeis ninguém no caminho. Nós vamos entender aqui na frente agora. Toda palavra que você ouve de Deus tem poder de mudar a sua vida. Esta palavra que você está ouvindo aqui tem poder de mudar a tua história. Toda palavra de Deus é viva e eficaz. Tem poder para nos dar um vivo e novo caminho. O ponto de partida é vá, porque vai acontecer. Quero lançar essa palavra para o teu coração agora, neste momento, como homem de Deus, um profeta. Vá, porque vai acontecer. Não retroaja, avance, Deus avança contigo. Creia que você receberá os milagres de Deus. Foque em tudo que você deseja que aconteça. O que é que você quer que aconteça em tua vida? Diga aí. Aí mesmo onde você está, com tua esposa, com teu filho. Eu quero que aconteça agora em 2020 uma grande colheita. É o ano da colheita. Eu quero na área tal, na área tal, na área tal. Começa a delinear essas coisas. Vai acontecer, meu querido. Quando o Senhor Jesus deu a ordem aos discípulos para cumprir o chamado, ide. E eu vou colocar vocês no meio dos lobos, para irem focando na ordem de Deus. Deus deu uma ordem, então eles focaram o quê? Focaram a ordem de Deus, que Deus ia colocar ele no meio dos lobos, mas ele disse, não pare no caminho não, não saudeis ninguém, ninguém saudeis pelo caminho. O ponto de partida de um líder para você é, vá em frente, não pare. É a ordem de Deus para nós. Ide, vai que vai acontecer. Não retroage. Você orou, você jejuou, você buscou direção, você ouviu a voz de Deus. A vitória é certa em nome de Jesus. Agora tem que pagar um preço, não tem como. Você vê, Neemias pagou um preço. Foi orar diante de Deus, confessou o pecado dele, com o pecado da família, confessou o pecado daquele povo. Disse, Deus, me dá uma direção, como é que eu posso ajudar aquele povo para reconstruir os muros ali, que estão caídos, as portas foram tocadas fogo de Jerusalém. Eu preciso estar lá para ajudar esse povo, me dá uma direção, como é que eu faço? Será que o rei vai me liberar? Olha que coisa tremenda. E o rei liberou, deu uma carta para Neemias para ele ir para lá ajudar o povo. E ele foi pela fé, porque um só homem para reconstruir uma cidade, com os muros todos caídos, ele foi pela fé, acreditando que o poder de Deus era maior do que ele sabendo que o que iria operar naquele lugar era o poder de Deus. É o poder de Deus que vai operar na tua vida, meu irmão, não é você não. Sabe por que Jesus ordenou a ninguém saudeis pelo caminho? Você vai saber aqui agora. Porque Jesus disse, na hora que tu for, não saudeis ninguém pelo caminho, porque no meio do caminho tem as serpentes. Tu está focando em cima de uma coisa, não saudeis ninguém, vai em direção ao foco, vai em direção ao que Deus respondeu no teu coração pelo jejum e pela oração. Cuidado, ele diz, não saudeis ninguém no caminho. Sabe por quê? Porque no meio do caminho tem as serpentes. É o lugar mais perigoso para quem tem uma visão e um propósito e uma missão e conquistas em suas vidas. O lugar mais perigoso é exatamente o meio do caminho. Por isso Jesus disse, não pare, não saudeis ninguém. É lugar de serpente. O inimigo usa pessoas que tentam influenciar vocês para mudar o foco. Não mude. Orou, jejuou, buscou Deus. Ei, deixa eu te dizer, Neemias fez isso. Jejuou, orou, buscou Deus, confessou os pecados, era de dia e de noite na presença de Deus vários dias, recebeu a direção de Deus para quê? Para reconstruir os muros que estavam caídos lá em Jerusalém, estender as mãos aos necessitados, as pessoas que estavam lá abandonadas, passando fome.
Deus disse, vai, vai, vai. Deu o quê? A ordem para que ele fosse. É tremendo isso. Deus e o rei deu a carta, ele foi. Cuidado com o meio do caminho, aonde você está querendo ir. Pode aparecer pessoas que vêm exatamente tentando atrapalhar você chegar lá, influenciar você. Pessoas até da própria família, não vai dar certo, não é assim, meu irmão. Foque, você focou, a família vai ser excelente. Você focou, os filhos vão ser excelentes. Você focou na empresa, a empresa vai se levantar. Você focou na enfermidade, a enfermidade vai sair. Você focou no relacionamento marido e mulher, numa qualidade de vida cristã, vai acontecer. Você foca e não deixe, não saudeis as pessoas da própria família podem atrapalhar. Querendo fazer você desistir e continuar acreditando que vai acontecer os milagres que você está precisando, sem ser necessário você se prostrar diante de Deus. Sabe por quê? Preste muita atenção nisso. Pessoas frustradas. Muitas pessoas já tiveram frustrações na vida. E às vezes os teus sonhos, às vezes o foco naquilo que você quer que aconteça, aquela pessoa está vendo, vai ser exatamente aquela serpente no meio do caminho para te desestimular, para que não aconteça. Por quê? Porque já foram frustrados, porque não cumpriram, como diz as Escrituras, não quiseram pagar um preço para acontecer. Pessoas desestimuladas, sabe o que acontece? Querem desestimular o outro. Eles querem se unir com você, eles querem trazer você para baixo. Você não pode aceitar isso. Por isso Jesus disse, ó, ide, vou colocar vocês no meio dos lobos, mas não saudeis ninguém pelos caminhos, porque é o lugar mais perigoso, onde tem serpente. De repente você é tua família, de repente é tua esposa, de repente é teu marido, atrapalhando a situação a qual você tem focado para chegar lá. Não dê ouvido a essas coisas. Jejuou, orou, recebeu direção de Deus, parte que vai acontecer, meu querido. Pessoas feridas, pessoas não curadas ou não curados, que se permitiram ser tocados pelo inimigo, nas almas deles, não permaneceram na fé, acreditando que Deus poderia realizar os milagres em suas vidas. Por isso, tento mexer na fé e nos propósitos que Deus tem para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Então, cuidado com pessoas que realmente tiveram frustrações, foram dissimulados na vida, feridos, não curados, né? Cuidado, permitiram que o inimigo tocasse na vida deles. E aí são essas pessoas que estão no meio do caminho para atrapalhar a chegada sua, lá onde você quer chegar. Então foque, jejue, ore, peça direção a Deus, confesse teus pecados, apresenta o pecado da família também diante de Deus. Deixa eu te contar, a vitória é certa, meu irmão. Não tem como. Neemias foi construir um muro caído. Sabe que é uma cidade com um muro caído e um homem sozinho com uma carta na mão, que o rei mandou ele ir, chegou. Leia toda a história que você vai ver. O muro foi levantado, a porta foi reconstruída. Porque o poder de Deus estava na vida de Neemias, porque ele se preocupou com a situação do povo. Deus vai te abençoar, mas não é para te reter, é para você abençoar as pessoas também. Olha o que diz a palavra em Gálatas 5, 7, 9. Olha o que diz a Bíblia. Gálatas 5, 7, 9. É o que diz a palavra de Deus. Gálatas 5, 7, 9. Diz assim, ó. Olha o que diz a Bíblia. Gálatas 5, 7 a 9. Diz assim. Corrieis bens. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pessoa ferida, machucada, dissimulado, frustrado, pode entrar na vida de uma pessoa que tem foco nas coisas para ele, que Deus deu a direção, e a coisa não ir para frente. Cuidado, está escrito na palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, está escrito aqui, ó. Corria bem. Quem vos impediu para que não obedeceis a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou.
Um pouco de fermento leveda a massa toda. Quer dizer, leveda a massa toda, prejudica, meu irmão. Para Paulo, quem vos impediu? O fermento contamina toda a massa. O diabo sabe fazer a persuasão. Está no meio da igreja. Sabe onde ele está? No meio da vizinhança. Sabe onde ele está? Nos trabalhos. Sabe onde ele está? Um pouquinho, deixa eu te dizer, nas faculdades, nas escolas, no meio da família. Um pouquinho de fermento desacelera, desmotiva a pessoa para o cumprimento do foco. Só um pouquinho de fermento, presta atenção, desacelera, desmotiva a pessoa para o cumprimento do foco. Cuidado com o fermento junto de você. Pode desmotivar você, pode desacelerar você. Vá para frente. Deus disse, vai que eu estou contigo. Orou, orei, jejuei, busquei direção, busquei. Deus deu, vai. Foi assim que Neemias fez. Quando procuraram Jesus, Jesus tinha 12 anos de idade. Olha o que eu quero dizer para vocês. De repente José e Maria dizem, cadê Jesus? Ele vinha caminhando e Jesus some, 12 anos de idade. E ele respondeu imediatamente, não sabe que eu estou fazendo as coisas do Pai? Encontraram ele e ele, onde tu estava, Jesus? Ele, vocês não sabem que eu estou fazendo as coisas do Pai? Jesus estava na terra nos dando exemplo de foco. Ele estava focado em disseminar o reino de Deus na terra. Foi o que aconteceu e ainda estará acontecendo até a volta dele para buscar os escolhidos. Jesus Cristo com 12 anos focou, sumiu a mãe e o pai procurando, cadê? Onde está Jesus? Aí ele sai. Vocês não sabem que eu estou aqui para cumprir a ordem do Pai? Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu não vou tirar de maneira nenhuma meus olhos, nem meu coração do foco a qual o Pai Criador me colocou na terra para fazer as coisas acontecer. Deus vai fazer acontecer as coisas na sua vida. Não mude o foco. Cuidado com as serpentes no meio do caminho. Cuidado com os dissimuladores, pessoas que realmente tiveram frustrações e acham que todo mundo também vai ter. Você é uma escolha de Deus para ter vitória. Você não vai ser frustrado em nome de Jesus em nada. Você vai representar uma família de Deus. Onde você chegar, chegou uma família abençoada, uma família diferente. É uma família que não se frustrou diante das situações, avançou, venceu e Deus deu a vitória. Está chegando aí um grande empresário, olha, ele abriu emprego, quando as pessoas estão se empregando ali na empresa dele, ei, sabe o que foi? Você perseverou no foco e Deus te deu a vitória. Quantas pessoas desistem? Muitas vezes porque são dissimulados por pessoas que foram exatamente magoados, feridos, machucados, não tiveram sucesso na vida, porque não tiraram tempo para orar, não tiraram tempo para jejuar, não tiraram tempo para buscar o Senhor, para saber a direção verdadeira de Deus, para ir em direção à vitória. Mas você, como homem de Deus que está me ouvindo, vai ter vitória em nome de Jesus. É muito difícil conversar com pessoas que não acreditam em tudo que pode acontecer. É difícil você sentar do lado de uma pessoa e conversar e as pessoas dizer que não acreditam, que tudo isso pode acontecer. Isso é muito difícil. É difícil a gente sentar do lado de pessoas negativas que não tem realmente um foco nas coisas para acontecer. Essas pessoas não sabem nem para onde caminha. Nada dá certo na vida. Vai para um lado, volta. Vai para outro, volta. Em vez de avançar, avança, que você vai chegar no lugar que Deus quer. Jejuou, orou, Deus deu direção, a vitória é certa. É difícil conversar com pessoas que não acreditam que tudo pode acontecer. Estão fora da missão, estão fora dos propósitos, não possuem fé. E essas pessoas prejudicam os outros. Meu querido, busque Deus. É Deus que tem a direção para você, não é teu vizinho, não são os colegas da faculdade, não. Não, quem tem a direção para a tua vida é Deus. Você é uma escolha, Ele sabe o que você precisa. E essas pessoas que às vezes têm frustração, têm bastante argumento. Até porque não aconteceu na vida deles, eles dizem, olha, eu tentei a mesma coisa e não aconteceu. Eles ainda vêm com argumento, tentando dissimular você, tentando tirar você do foco. Por isso que Jesus Cristo disse, eu vou colocar vocês no meio do lobo, mas não saudeis ninguém pelo caminho. Por quê? Porque poderia ser desestimulado para eles voltar. Dizer, vocês vão, olha aí, só tem pessoas que perseguem, pessoas que matam, aí só tem pessoas ruins, vocês vão para o meio desse pessoal, eles são lobos.
Jesus disse, vai que eu vou contigo e vocês vão fazer o que eu estou ordenando. Vocês vão pregar a palavra e vão tirar esse povo que é lobo para se tornar ovelhas em nome de Jesus. Pessoas que tentam mudar seu foco, enfraquecer sua visão, sua missão, suas conquistas, suas vitórias, as promessas que Deus tem para você. Não dê ouvido para quem pode enfraquecer você. Você está sentado numa roda, não dê ouvido para quem pode enfraquecer você. Dê ouvido para Deus, para quem pode te fortalecer, para quem pode te dar a vitória. É esse ouvido que você tem que dar. Tem que estar com os ouvidos limpos para ouvir exatamente Deus respondendo ao teu coração. Não perca tempo em ouvir essas pessoas que estão fora da missão. Não perca tempo em estar do lado conversando com pessoas que têm direção oposta ao que você quer. Não deu para ele problema, não orou, não jejuou, não buscou Deus. Não pagou um preço, não confessou os pecados dele, nem da família, diante de Deus, dizendo, Deus, nós precisamos realmente do teu perdão, da tua misericórdia, nos dê a direção, nós queremos acertar, não queremos mais viver a vida que temos vivido, e a vitória é certa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você foi chamado para ser um vencedor, nós fomos chamados para ser um vencedor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou encerrar agora, vou orar, vou abençoar a tua vida. Recebe essa oração no coração, em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, obrigado por esta palavra. Os muros caídos, Senhor, em nossas vidas, nós agora em 2020, todos vão se levantar com o poder de Deus em nós, em nome de Jesus. Nós vamos fazer como Neemias fez. Ele orava de dia e de noite, ele jejuava, ele confessou os pecados dele, confessou os pecados daquele povo também que estava ali no cativeiro. E ali Deus olhou para ele, viu a situação. Ele disse, Deus, ouve nossas orações, ouve minha oração. Eu estou prostrado diante de ti por um povo. Eu pedi perdão agora por eles que pecaram, viraram as costas para ti. Jesus, eu te peço, me dê força, me dê valentia, coragem, me dê estratégia para que eu possa levantar os muros de Jerusalém que estão caídos, que a porta estão tocada a fogo, foi derrubada. Aquele homem em fé, acreditando que Deus daria as estratégias ideais, as estratégias certas para ele levantar os muros de Jerusalém. Aquele homem então pega uma carta do rei e vai em direção a Jerusalém. E a vitória foi certa. E ali aqueles muros foram levantados. Quero dizer para você, em nome de Jesus, através dessa oração, os muros caídos em sua vida vai levantar em nome de Jesus. Você é um vencedor. Você foi chamado para vencer. Eu te abençoo, encerrando agora, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus por esse momento, pela tua vida e pela tua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.